Olá, me chamo Josimar, tenho 51 anos, nasci e moro em Teresina, Piauí. O relato que vou contar aqui aconteceu no ano de 2002. Eu trabalhava e ainda trabalho com construção. Fazia 3 meses que eu havia me casado e a empresa onde eu trabalhava mandou alguns funcionários embora, inclusive eu fui um deles. Fiquei por volta de 6 meses desempregado. Em um certo dia, um amigo meu que se chamava Rogério chegou em minha casa e falou que um fazendeiro estava contratando pessoas para trabalhar na sua fazenda. Eu logo me animei, pois 100 meses sem trabalhar não estava fácil. Só que tinha um problema. A fazenda ficava no interior do estado, a mais ou menos 3 horas de viagem de carro. Em compensação, o Rogério me falou que ele dava 3 dias de folga por semana para cada peão. Só que eu havia acabado de me casar e iria ficar longe da minha esposa. Mas como nós havíamos comprado uma casa, o dinheiro que eu iria receber iria ajudar bastante para o pagamento do imóvel. Então acabei aceitando a proposta. No outro dia arrumei minhas coisas para no dia seguinte viajarmos. Na época eu tinha carro. Fomos eu, o Rogério e mais 2 homens comigo no meu carro. Viajamos bem cedo. Para chegar na fazenda era necessário viajar cerca de 40 quilômetros pela estrada de terra até chegar lá. Era incrível quando chegamos. O local era enorme e já tinha alguns homens trabalhando, colocando cercas ao redor da fazenda e etc. Estacionei o meu carro e o gerente já foi nos mostrando e nos auxiliando no que deveríamos fazer. Colocamos nossas coisas no alojamento onde iríamos dormir. Eu, o Rogério e mais 7 homens. Nas primeiras semanas, o trabalho estava tudo tranquilo. E as noites lá também. Uma rotina normal. Caminhões chegando com alguns animais, materiais de construção para que pudéssemos trabalhar e etc. Tirei meus 3 dias de folga e vim ver minha esposa. E assim foi tudo bem tranquilo durante 2 meses, seguindo essa rotina. Ao chegar de uma das minhas folgas, vi que alguns homens estavam trocando a porta da sede da casa do patrão. Eu logo estranhei aquilo, pois as portas que estavam lá eram portas novas, que eu mesmo e outros peões tinham trocado. Eu logo estranhei, pois as portas que estavam lá eram portas novas que eu mesmo e outros funcionários tínhamos colocado. Nessa semana, o Rogério não tinha tirado seus 3 dias de folga, pois estava fazendo hora extra. Então, ele tinha ficado na fazenda e provavelmente estaria sabendo de tudo. Eu logo cheguei perto dele e perguntei o do porquê que aquelas portas estavam sendo trocadas. Ele disse que não sabia ao certo, mas que tinha escutado uns tiros vindo da casa na noite anterior, e que ele e outros peões correram até lá e encontraram o nosso patrão com um revólver na mão. Eles disseram que perguntaram para o patrão o que tinha acontecido, e que o patrão disse que alguma coisa tinha entrado na casa. Um dos homens disse que provavelmente seria um ladrão, mas a resposta do patrão fez todo mundo ficar com extremo medo. O patrão só disse para eles: "Vocês já viram ladrão rosnar e arranhar as portas?" Disse isso e deu as costas e entrou para casa. Quando o Rogério me contou isso, a minha espinha até gelou. Depois de algumas horas que eu tinha chegado, chegou um carro na fazenda. A princípio eu achei que fossem mais homens que estavam chegando para trabalhar. Mas não eram peões, eram seguranças. E estavam chegando pois o patrão tinha contratado para fazer a segurança do local. Depois que esses homens chegaram, o patrão pediu para que todos os funcionários se reunissem na porta da fazenda. E ele deu uma ordem que deixou todos um pouco encucados. Ele disse que depois das 6 horas não queria ver nenhum peão trabalhando e nem saindo da fazenda para fazer qualquer coisa. Disse ainda que poderíamos largar o trabalho às 4:30 da tarde para dar tempo de tomar banho e jantar cedo. Metade dessa ordem eu achei um pouco absurda,
Como ele podia nos proibir de sair da fazenda em qualquer horário que fosse? Mas como eu estava precisando muito do dinheiro, acabei acatando a ordem sem pestanejar. E começamos a seguir essa rotina durante 2 semanas. Aparentemente tudo estava normal e tranquilo. O problema era que alguns peões gostavam de tomar umas pingas depois do trabalho. E uma certa noite as pingas tinham acabado. Então um deles falou que iria dar um jeito de sair escondido da fazenda para comprar uns litros de cachaça em uma pequena venda que ficava a cerca de uns 2 quilômetros de distância da fazenda. Eu não fui de acordo, pois o patrão deu outra ordem, mas fiquei calado. Quando a noite chegou, eles resolveram lá e decidiram que iria 2 peões comprar as pingas, para que ninguém os visse lá fora, e foram a pé para não chamarem atenção. Depois que eles saíram, passados cerca de uns 30, 40 minutos, começamos a escutar passos de pessoas correndo em direção ao alojamento. Eram os 2 homens que haviam saído para comprar pinga. Logo eles chegaram na porta do alojamento e começaram a bater, pedindo para abrirmos a porta, em um certo tom de desespero. Um dos homens que estava dentro do alojamento com a gente começou a rir e falou para a gente não abrir a porta, pois provavelmente eles estariam fugindo dos seguranças que estavam lá fora, para que os seguranças não o vissem. Na hora eu fechei a cara e não concordei, pois eles poderiam perder o emprego por causa de uma brincadeira dessas. Foi quando escutamos um dos 2 homens chorando, pedindo pelo amor de Deus para abrirmos a porta. E logo em seguida escutamos o outro falando: "Ele tá vindo, ele tá vindo." Foi então que o Rogério disse para o peão que tinha pedido para não abrirmos a porta: "Já chega disso." Então ele foi e abriu a porta e os 2 entraram correndo. Os 2 estavam brancos que nem cera e um deles estava com um corte no braço. Com a porta ainda aberta, olhamos lá para fora e vimos um grande animal negro correndo em nossa direção, em direção ao alojamento. Parecia ser um burro pelo tamanho, mas as feições eram de um cachorro. Então rapidamente fechamos e trancamos a porta, e aquilo estava lá fora, e em questão de segundos deu uma patada na porta que fez as paredes tremerem todas. Em seguida começamos a ouvir barulho dos cavalos dos seguranças, galopando até o alojamento, pois perceberam que alguma coisa estava acontecendo. A coisa que estava na porta parece que se assustou com os barulhos dos cavalos se aproximando, e em seguida começou a correr rapidamente para o meio do mato. Os seguranças chegaram e perguntaram o que tinha acontecido, mas ninguém teve coragem de contar, pois eles acharam que eles não iriam acreditar. Quando os seguranças voltaram para a sede, eu perguntei aos 2 homens o que era aquilo que estava lá, e um deles começou a contar. Quando nós estávamos saindo da fazenda, ouvimos um barulho vindo de dentro da mata. Mas não ligamos, pois achamos que provavelmente seria um animal que estava solto na fazenda. E continuamos o caminho. Quando nós estávamos chegando na estrada principal para ir para a venda, vimos um animal enorme na nossa frente, nos encarando. Mas depois ele ficou de pé como se fosse um homem. Foi aí então que começamos a sair correndo. Eu caí e aquilo veio com tudo para cima de mim e mordeu meu braço. Eu estava com um canivete no bolso e consegui pegar e atingir ele na pata. Ao ouvir aquilo, meu coração começou a disparar, pois eu estava tendo conhecimento de que tinha uma besta lá fora que poderia nos atacar a qualquer momento. No dia seguinte eu não queria nem saber. Conversei com o Rogério e decidimos que iria pedir nossas contas, pois não queríamos passar mais nenhuma noite naquele lugar. Fomos falar com o patrão, e o patrão não queria que fôssemos embora, e disse que dobraria o nosso salário. Mesmo assim, o Rogério não quis ficar. Pegou suas coisas, acertou sua conta e foi embora. Eu, como estava precisando muito do dinheiro e o patrão estava sendo muito generoso, eu resolvi ficar. E como forma de agradecimento, o patrão falou que poderíamos dormir na casa da sede, junto com ele, pois a casa da sede era mais segura. Depois de trabalhar muito nesse dia,
O dia acabou e a noite caiu. Estávamos todos lá dentro da casa. Já era noite alta e todos nós estávamos dormindo, com exceção dos seguranças que estavam lá fora fazendo a guarda. Em uma certa hora da madrugada, eu senti uma forte dor de barriga e precisava ir rapidamente ao banheiro. A casa era grande, mas como estava ainda sendo construída algumas partes, só havia 2 banheiros. O primeiro banheiro era o que ficava na suíte do patrão, e o segundo ficava de fora da casa. Eu abri a porta principal da casa para ir até o banheiro. Foi quando algo que eu realmente não estava esperando aconteceu. Os seguranças estavam agachados, vendo alguma coisa, e pareciam estar com muito medo. Assim que eles me viram, eles fizeram um sinal para que eu ficasse em silêncio e começou a apontar para uma direção onde estava escuro. Eu olhei e era aquele maldito cão negro. Ele estava comendo alguma coisa, provavelmente algum animal da fazenda. Nesse momento, as minhas pernas estavam paralisadas e eu não conseguia fazer mais nada. Então, acho que um dos seguranças percebeu que aquilo poderia ser muito perigoso e o animal poderia me atacar. Rapidamente ele saiu do esconderijo que estava e deu 2 tiros na criatura. A criatura soltou um rosnado medonho que eu mal conseguia escutar. Os seguranças correram até mim, me puxaram pelo braço e entramos todos dentro da casa e trancamos a porta. O patrão e os outros homens que estavam dormindo já estavam de pé por causa dos barulhos que escutaram. Todos apavorados. Continuamos todos ali em silêncio e começamos a ouvir passos ao redor da casa, passos muito pesados. Do nada, aquela criatura que estava lá fora soltou um uivo totalmente sobrenatural. Aquilo foi para trás da casa, em direção à porta da cozinha. E pelos barulhos que estávamos escutando, parece que a criatura estava dando cabeçadas na porta da cozinha. Ela parecia estar com muito ódio por causa dos tiros que havia levado. Como aquilo estava dando cabeçadas muito forte na porta, não tínhamos dúvida. Em questão de segundos, aquela porta iria abaixo. Foi como nós esperávamos. A criatura colocou a porta da cozinha abaixo e ficou cara a cara para nós. Era a visão do inferno. Aquilo estava de pé como um homem. Seus dentes eram enormes. Seus braços eram tão grandes que quase encostavam no chão. Seus joelhos eram destacados para frente. Suas orelhas eram muito grandes, como a de um burro. E seu focinho era longo, como a de um porco. E sua respiração era alta. E o mau cheiro que vinha da criatura era muito forte. Aquilo ficou lá nos encarando cerca de uns 10 segundos. E os seguranças não pensaram 2 vezes. Todos sacaram seus revólveres e começaram a atirar sem parar na criatura. Aquela criatura começou a gritar muito alto e saiu correndo para o meio da mata. Subimos todos para o telhado da casa para ver se conseguimos ver alguma coisa, para ver se conseguimos ver a criatura lá fora. Mas graças a Deus não vimos nada. A criatura realmente tinha ido embora. Nós todos ficamos no telhado da casa até amanhecer, pois como a porta da cozinha estava quebrada, não seria seguro ficar lá embaixo. Quando amanheceu eu não queria nem saber. Dessa vez, o meu patrão poderia triplicar o meu salário que eu não ficaria mais. Pedi a ele as contas e ele, sem tentar me convencer do contrário, me deu. Eu rapidamente arrumei as minhas coisas, entrei no meu carro e saí daquelas terras para nunca mais voltar. O que meu patrão e os seguranças fizeram depois daquilo que aconteceu, eu não sei e nem quero saber. A única coisa que eu quero é nunca mais ter que passar por uma situação dessas na minha vida. Boa noite.